Olá pessoal, tudo bem? Professor Lucas Souza, professor de informática aqui da Elite Concursos, e hoje no nosso quadro Pega a Visão vou passar uma dica essencial para o teu concurso da PF, que é o tema computação em nuvem. Então pessoal, vamos lá, vamos compreender um pouquinho o que é esse conceito que com certeza vai estar na tua prova, que é a computação em nuvem. Antes de mais nada, a gente precisa compreender o conceito de computação em nuvem. O que é? Na verdade, quando você precisa montar uma empresa, você precisa de toda uma infraestrutura, você precisa montar um data center, você precisa de um local para processar esses dados, e isso exige um amplo espaço físico e também uma parte de equipamentos muito grande. Visando a economia e reduzir cada vez mais os custos, a gente tem esse conceito novo que é da computação em nuvem, onde você pode alocar ou alugar esses serviços. Tudo bem? Vamos compreender algumas características aqui do nosso Cloud Computing. Quais são elas? A primeira é a mobilidade. Hoje, com a nuvem, você pode acessar ela de qualquer lugar. Por exemplo, quando você precisa acessar um documento em geral, o que você faz? Antigamente você mandava esse e-mail para você mesmo e você precisava acessar esse e-mail. Agora você não precisa mais disso. Basta você criar uma conta num serviço de nuvem, um Google Drive, por exemplo, que você consegue acessar de qualquer lugar, desde que você tenha internet. Esse é o princípio básico da mobilidade. Outra característica básica da computação em nuvem é o baixo custo. Perceba, para montar um data center é necessário computadores, ambiente refrigerado, contratar administradores de redes, e tudo isso tem um custo bastante elevado. Então, para evitar esse tipo de situação, você precisa cada vez mais alocar o serviço em nuvem, por isso que a característica principal da nuvem é o baixo custo. E muito importante, meu caro aluno, é com relação à elasticidade. É uma característica que sempre cai na tua prova, que é a relação que você pode aumentar ou diminuir os recursos da nuvem de maneira dinâmica. Ou seja, se você precisa de mais serviço, você pode aumentar. Por exemplo, você tem ali um espaçamento no teu Google Drive de 15 GB. Você precisa dobrar esse espaço. Você consegue fazer isso de uma maneira rápida. Às vezes o teu usuário nem vai perceber que isso está acontecendo. Então, essa característica da elasticidade tem uma certa incidência e tem uma certa queda nas suas provas, tá bom? Então, não confunde isso daí. Outra coisa importantíssima sobre a computação em nuvem que vai cair na tua prova são os tipos de nuvem. Nós temos 4. A nuvem pública, privada, híbrida e comunitária. Professor, o que é a nuvem pública? A nuvem pública, pessoal, é quando eu, ou você, ou a organização utiliza uma nuvem que também atende outras empresas. Muito cuidado que as provas adoram dizer que a nuvem pública tem algo a ver com entidades públicas, seja ela estadual, municipal, federal. Não tem nada a ver, pessoal. A nuvem pública é que ele vai utilizar os mesmos recursos de outras pessoas. Quando, por exemplo, você utiliza o OneDrive da Microsoft, outras empresas também utilizam. Por isso que ela é uma nuvem pública. Já a nuvem privada é um pouco diferente. O que seria? A nuvem privada é quando todos os recursos da nuvem é exclusivo da empresa. Então, por exemplo, se a tua empresa quer um recurso próprio, só ele, todos os recursos da nuvem sejam dedicados para a empresa, a gente vai estar diante de uma nuvem privada. Tudo bem? Outra característica que é um conceito bastante novo é o conceito da nuvem híbrida. Mas não é nada difícil. Nuvem híbrida é o seguinte, pessoal, é quando você tiver a combinação da pública mais a privada. Por exemplo, uma empresa pode ter um serviço de armazenamento de uma nuvem pública. Por exemplo, utilizar o Google Drive, mas ele pode utilizar os serviços de web, como por exemplo, banco de dados, FTP, a partir de uma nuvem privada também. Tudo bem? Então, quando você tem a combinação de nuvem pública com a nuvem privada, você está diante de uma híbrida. E muita atenção a esse conceito novo aqui, que é o da nossa nuvem comunitária. O que é que vai ser a nuvem comunitária, pessoal? É simples, é bem tranquilo. É quando várias organizações se unem, montam uma nuvem para um fim específico, um evento, um congresso, ou qualquer coisa do tipo. São várias organizações, não tem um detentor próprio do evento, e ele vai lá e simplesmente monta uma nuvem para ajudar a compartilhamento de informações. Por isso, a gente tem um conceito de nuvem comunitária. Só gravar que quando você utiliza vários conceitos, várias organizações juntas por um fim maior, a gente está diante de uma nuvem comunitária. Outro assunto importantíssimo que nós vamos ter e que tem uma incidência bastante na prova são os modelos de nuvem, que você não pode confundir isso na hora da prova, que é bem tranquilo, que é os AIS da vida. Nós temos o nosso IaaS, o PaaS e o SaaS. Vamos com calma compreender cada um deles para não te esquecer e não te confundir na hora das questões. O IaaS, ele nada mais é do que a infraestrutura como serviço. Pensa comigo, tu queres montar uma empresa, ou tu está precisando de um serviço em nuvem e tu não tens absolutamente nada. Tu não tens espaço físico, tu não tens computador, tu não tens servidores, tu não tens banco de dados, ou seja, tu não tens absolutamente nada. Somente o capital para investimento. Então, nesse caso, há a necessidade de você contratar toda a parte de infraestrutura. Por isso que nós chamamos de IaaS, a infraestrutura como serviço. Então, a palavra-chave que vai ser para esse modelo de nuvem é o hardware. Toda vez que você tiver a situação de alocamento de hardware, você vai precisar de uma IaaS.
é importante você saber que aqui todo operador ele vai ter controle total da infraestrutura. Por quê? Porque é uma parte basilar da programação. Você está montando o seu sistema do início. Tudo bem? Nós temos também o nível intermediário, que é quando nós temos a plataforma como serviço. Como assim, professor? Essa plataforma como serviço, nós, usuários comuns, não vamos ter tanto acesso, porque qual é a característica básica do PaaS? Por exemplo, o desenvolvimento de software, que é o caso do Microsoft Azure. O Microsoft Azure é uma plataforma onde os desenvolvedores de software e aplicativos vão trabalhar para montar os seus aplicativos. Por exemplo, vamos lá, você precisa montar um determinado aplicativo de celular, você programou, fez toda a programação, porém você precisa realizar alguns testes. Onde é que eu vou fazer esses testes? Numa nuvem, no tipo PaaS. Você pode ir lá montar esse sistema para você. Tudo bem? Agora, qual é o modelo que vai ter uma incidência maior na tua prova? É o mais comum, que é o nosso SaaS. Toda vez que tu lembrar do SaaS, pessoal, é só você lembrar que nós estamos diante de um software. O software como serviço, que é o tipo e o modelo de nuvem que vai mais aqui na tua prova, que é quando você já tem um programa pronto. Como assim, professor? Quando tu utilizas o Google Drive, você não consegue mais modificar as coisas do Google Drive. Você tem que utilizar o Google Drive como ele é. Não tem como você alterar. Você já contratou um software pronto para trabalhar com isso daqui. Certo? Outro exemplo clássico que nós vamos ter, o Google Docs. Você consegue, por exemplo, do teu navegador, acessar uma planilha ou até um documento. Por quê? Do seu navegador, você já tem um software pronto, em nuvem, e você consegue fazer o compartilhamento. Então, toda vez que você estiver diante de um software pronto, pré-programado, já completinho, você está diante de um software como serviço, do tipo SaaS. Tudo bem? Bom, o nosso resuminho aí do nosso Pega Visão era esse. Espero que vocês tenham gostado e encontro vocês no próximo vídeo. Valeu!